8 coisas que você precisa saber para lidar com a birra dos seus filhos. Mas antes de eu começar a falar sobre essas 8 dicas, eu quero falar um pouquinho com vocês o que são essas birras, por que elas acontecem. Um dos desafios mais marcantes como pai e mãe, de repente a criança começa a chorar, em pouco tempo ela já tá gritando, esperneando, se jogando no chão. Muito comum a gente sentir um misto de emoções. Provam nossas paciências e por mais que a gente dê atenção, as birras continuam. Quando é em público, então, piorou, porque começa a vir aquele sentimento de vergonha. Fica todo mundo olhando, ai meu Deus, começa a vir um monte de receita, né? Pega, faz aquilo outro, tira dali, bota aqui. Ah, se fosse meu filho, eu ia fazer isso. Ah, se fosse meu filho, e aí a gente vai ficando envergonhada, aqueles olhares julgadores em cima da gente, e a gente vai ficando sem saber, meu Deus, o que eu faço, né, como mãe? O que a gente faz numa hora dessa? A gente se acalma. É isso que a gente faz. Porque se a gente também fica nervosa, a gente vai piorar a situação. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender que a criança não faz birra simplesmente por fazer, eu vou gritar. Não é. A birra também é uma forma dela se expressar, dela expor suas emoções. Geralmente o que ativa a birra na criança é uma palavra bem pequenininha e que nós mães conhecemos muito bem, que é a palavra não. É só dizer não vou comprar isso, não, eu não posso comprar isso, não, você vai comer a comida toda e pronto. Surge todo aquele espetáculo, toda a cena de grandes atores, na verdade pequenos atores que a gente já conhece. Quem é mamãe já passou por isso, mamãe e papai já passou por isso, quem não é, um dia vai passar. Alguns podem passar mais devagar, outros mais exagerados. Pode ser que tenha alguém que não tenha passado por isso, mas é muito raro porque faz parte do desenvolvimento, do crescimento da criança e a gente vai saber por quê. Segundo os especialistas, não existe uma idade para que a criança comece a fazer birras. Até porque, segundo eles, as birras são sintomas de que a criança está sentindo algo e não sabe lidar. Uma frustração de que ela não tem habilidade para se comunicar de uma outra forma. E é por isso que o adulto não pode reagir de qualquer jeito. A gente, nós pais, o adulto que estiver com esta criança no momento de birra, precisa agir consciente para que não piore o comportamento da criança. As birras podem ser mais intensas no momento de estresse, como separação dos pais, chegada de um irmãozinho novo. Nesses casos, a ajuda profissional é essencial. Se as birras forem um indicativo de que algo não vai bem na vida da criança, também é necessário pedir ajuda profissional. Os especialistas também afirmam que o comportamento dos filhos estão diretamente ligados ao comportamento dos pais, o meio aonde ele vive e a família em volta. As birras são muito desgastantes, por isso a importância de cuidar de você como mãe. A gente já até falou disso num outro vídeo, quando a gente fala sobre o cansaço materno, a importância de você estar bem para poder cuidar bem de alguém. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para vocês sobre esse tema. Então, vamos às dicas que foi o que trouxe vocês até aqui. A primeira dica é: não se importe com o que os outros pensam. É importante que os pais façam o que tiver que fazer no momento de uma birra e não ceda por passar vergonha. A educação do seu filho é mais importante do que alguns julgamentos. Segunda dica é resolver o conflito
sem violência. A gente já sabe que violência não resolve muitas coisas. Inclusive tem um vídeo também aqui no canal que fala sobre isso e eu também vou deixar lá no link para vocês. A violência, gente, só vai ajudar a piorar. Se você bater, beliscar, ameaçar colocar de castigo ou tirar alguma coisa, algum brinquedo que a criança gosta, aí é que ela vai chorar mais ainda. E a violência nunca será, nunca foi, nunca será um método de educação. Existem outros caminhos afetivos que geram resultados prolongados e duradouros. E o mais importante, aumenta o vínculo entre você e a sua criança. Terceira e muito importante é que você saiba que as birras do seu filho é um pedido de limite. A criança precisa entender que vai ter momento que ela vai ganhar e vai ter momento que ela vai perder. E que não é fazendo birra que ela vai conseguir alguma coisa. Esse aprendizado é algo valioso para a vida toda, gente. Para a vida toda. Inclusive para a vida adulta. Onde a gente não ganha as coisas pelo cansaço, mas sim por nosso esforço e nosso mérito. É importante que a criança cresça sabendo disso. E o que é muito importante também é você não voltar atrás na sua decisão. Mesmo que seja dolorido para você, mesmo que você sinta, nossa, pena dele ali, sabe? Mas é importante você não voltar atrás, porque ele vai saber, ele vai entender, porque é só assim ele vai entender a mensagem que você quer passar, o ensinamento que você quer dar, na verdade. E em quarto lugar, ser resistente. Ficar frustrado é algo que acontece com todos nós, o tempo todo, ao longo da vida. Porém, o fato da gente sair mais forte das dificuldades e ser resiliente é um comportamento aprendido que pode ser uma oportunidade de aprender com a birra. Em vez de achar que seu filho é anormal porque ele está fazendo uma birra e você já está desesperada e você não sabe o que fazer, usa isso para poder ensinar a ele a importância e valores de algumas coisas, como a paciência, o limite, o não, vai acontecer. Quinta dica é você ter em mente que as birras são vividas de formas diferentes em cada família. Quando o que você fizer parecer que não está dando mais resultado, procure trocar experiência com outra pessoa, conversar, dialogar, entrar em grupos, talvez seja válido para trocar experiência, porque cada família resolve de uma forma diferente, cada família vivencia, né? Passa por esse momento das birras por uma forma diferente. Aqui em casa, por exemplo, as crianças não são muito de fazer birra, nunca foram de se jogar no chão, né, gritar e chorar, mas eles também fazem as birras deles, do jeitinho deles. E aí a forma que eu uso para poder lidar com a birra deles, que é sempre manter a minha palavra naquilo que foi dito, sempre dando segundas opções, nunca dizendo assim, tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero, mas sempre dando opções para que eles possam escolher, dá certo, funciona comigo. Então, se o que você está fazendo, o que você já está tentando, não está dando certo, tenta conversar com outra pessoa, tenta trocar experiência, porque às vezes o que a outra pessoa viveu pode funcionar para você. E é por isso, inclusive, que eu estou fazendo esse vídeo. Porque, quem sabe, você vendo esses vídeos, vindo essas dicas, você não consegue lidar melhor com o comportamento das birras do seu filho. Agora, é importante filtrar, porque, como eu já disse, nem todo mundo é igual, toda criança cresce de uma forma diferente, então é importante filtrar também para que você não, porque o filho do fulano deu certo, então com o meu também vai dar. Pode ser que não. Então é importante você ter esse filtro. Pô, isso daqui foi legal, vou tentar fazer. Não deu certo? Parte para outro. O importante é ter afeto, o importante é conhecer o seu filho, o importante é dar direito a eles de fazer a birra sim e ensinar com isso e aprender com isso. Sexta dica é ter consciência do que proibir, do que permitir e do que solicitar. É muito importante isso, gente. As regras precisam ser claras. Você não pode simplesmente chegar para uma criança e falar que ela tem que fazer alguma coisa sem antes você conversar, dialogar e explicar
olha, aconteceu isso daí, isso e isso e isso, não foi legal. A partir da próxima vez que isto acontecer, as consequências será isso e isso e isso. Essa é a importância de você, antes de punir a criança, mostrar para ele por que ele vai ser punido e como ele vai ser punido. Isso é fundamental, porque a criança, ela se sente importante, ela se sente querida, ela não se sente simplesmente um objeto que vai lá e faz e tem que fazer as coisas porque ela é uma criança e ela tem que obedecer. Quando você senta, você conversa com uma criança, você explica para ele, dita as regras, entendeu? Olha, se você não almoçou, não quis almoçar, não quis comer a comida, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma regrinha aqui agora, vamos sentar, vamos escrever umas regras. A partir de agora, isso. Se acontecer, se você não obedecer, se você desobedecer, essas coisas vão ter consequências. E as consequências vai ser essa. É importante que essas coisas estejam bem claras para a criança. Para quando ela fizer a birra, você chegar para ela e falar, olha, você está quebrando uma regra que nós combinamos, que nós fizemos juntos. Você acha que isso está certo? Ao invés de gritar, beliscar, bater, você vai fazer a criança pensar e entender que o comportamento que ela está tendo está sendo indiferente do que vocês criaram juntos. E a técnica de recompensa também funciona muito. Aqui em casa as crianças não são muito de comer doces e tomar refrigerante. A gente usa essas coisas como método de incentivo. Ah, gente, vamos tomar vacina. Um exemplo que super funciona aqui em casa, vacina, né? Eu já vi crianças, meu Deus do céu, chorando, gritando, que o próprio funcionários do posto de saúde nem queria atender aquela mãe por causa daquela criança. E lá em casa a gente faz muito assim, quando é dia de tomar vacina, olha, vamos tomar a vacina, né? E a gente explica para ele por que ele vai tomar a vacina, que vai doer um pouquinho, que vai passar e que no final ele vai ganhar uma recompensa que vai ser o pirulito. Então assim, a vontade da criança de ganhar aquele benefício, de ganhar aquele reforço positivo, a gente chama isso de reforço positivo, é tão grande que ela vai se comprometer e vai cumprir aquilo que vocês fizeram. Então ele vai, entra, toma a vacina, dá o chorinho dele e já sai dali. Vamos comprar pirulito? Vamos comprar pirulito? Então assim, isso é muito importante e é muito válido esse reforço positivo. É uma técnica que você também pode estar tentando com seu filho. E é importante, como eu já falei, que tudo seja muito esclarecido entre vocês dois. Em sétimo lugar, ter calma na hora da birra. Tente não demonstrar o quanto você está sendo afetado, porque, gente, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Quando uma criança faz birra e não tem sentido nenhum, não tem motivo, assim, na nossa cabeça, né, no nosso pensamento, não tem motivo para a criança estar fazendo aquilo dali. Vai subindo um negócio dentro da gente, um nervoso, uma coisa que às vezes tem vontade de pegar e falar, para com isso, e dar uma sacudida. Mas, gente, a gente precisa ter calma. Eu falo isso porque eu passei por isso já. O Gohan não é muito de fazer assim birra, mas a Maria Sofia, ela chorava o tempo todo por isso. E isso me deixava muito nervosa. Então, quando isso acontecer, se afasta da criança, vai para um lugar onde você possa respirar, se tranquilizar, se reconectar, para depois você voltar e conversar com ela. Deixe que a criança chore também até o limite dela. Quando ela se acalmar, quando ela passar aquele momento de raiva, aquelas emoções que ela não está sabendo lidar, passar, você senta e conversa e explica. Mas não haja no momento de nervoso, não haja no momento que você está sem entender também por que aquilo ali tudo está acontecendo. Respira fundo, se reconecta. Se for preciso se afastar da criança, se afasta. Eu cansei de me trancar dentro do banheiro e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixar ela chorar e depois ir lá e explicar que aquele comportamento que ela teve não foi legal, que não precisa daquilo, que a gente conversando a gente se entende, entendeu? Mas eu sei que não é fácil, porém vale a pena tentar, gente. Então se acalme, respire, se reconecte e aí sim
fale com a criança. Se for no local público, mesma coisa. Deixa as pessoas ficarem olhando, deixa as pessoas julgarem, deixa elas falarem o que ela quiser, porque o que importa é o seu relacionamento com o seu filho. O que importa é o seu relacionamento com a criança. Então, deixa a criança chorar, se espernear, se acalmar, não ceda. Se você falou que você não vai comprar, não compre. Deixa ela fazer o show dela lá, deixa ela expressar os sentimentos dela lá, e quando ela se acalmar, você explica por que você não vai comprar, se vocês não combinaram isso antes de sair de casa e tudo mais, tá bom? Se você estiver em um lugar público, vale a pena também você tirar a criança dali. Eu tô na praça de alimentação. Tira a criança dali, vai para um lugar mais calmo, um banheiro, um cantinho no shopping, que a criança vai poder se acalmar mais e você vai se sentir melhor também, né? Fora dos olhares mais julgadores, e vai conseguir lidar melhor com a situação. Oitavo e último, conversar após o momento crítico da birra. Gente, conversar é tudo. Tudo. E assim que a criança estiver mais calma, conversar com a criança, demonstrar sentimento de carinho, respeito por aquele momento, não raiva, não indignação, por mais que você esteja sentindo aquilo dali. Você não demonstrar isso pra ele, demonstrar que você se importa com o que ele tá vivendo naquele momento. Ouvir, entendeu? Filho, por que você tá fazendo isso? O que te levou a fazer isso? Ouvir a criança e, se possível, aprender com aquela situação. Depois de você ouvir a criança, conversar, entender, ela já vai se acalmar, porque ela vai estar falando os sentimentos dela, verbalizando o que ela está sentindo. E aí sim você vai sentar, vai conversar, como a gente já falou, e explicar e falar das regras que vocês combinaram e falar das consequências daquela escolha que ela fez naquele momento, né? E se reconectar de novo com seu filho. Olha, eu te entendo. Eu sei que você está chateado, eu sei que você está nervoso, mas não precisava disso. Você poderia ter agido de uma forma diferente, num momento diferente, pedir desculpa, fazer, não porque a criança te peça desculpa, mas que ela entenda que ela precisa pedir desculpa e que aquilo não vá se repetir mais. Não, pelo menos, daquele jeito, né? Não tem como também dizer que a criança não vai voltar a fazer birra, até porque geralmente as birras acontecem até os 4, 5 anos de idade. Uma dica muito legal que eu sempre dou aqui nos meus vídeos é a literatura, gente. A literatura pode ajudar muito. Os pais precisam entender que os livros são muito importantes para várias coisas na vida da criança. E quanto menos tempo você for inserindo esse hábito de ler, de resolver as coisas com literatura na vida da criança, mais chances você tem de ter uma educação bem-sucedida e sem traumas. Depois que chegar em casa, sabe? Contar uma historinha na hora de deitar, criar aquela conectividade. Então, como sempre eu digo para vocês, a leitura é muito importante. Inclusive, né, eu vou deixar também linkado aqui alguns livros que falam sobre isso, sobre birras, que conta de uma forma divertida, de uma forma colorida, né? Por que ela não precisa fazer isso? Por que ela não tem necessidade de fazer essa birra? Tá bom? Mas e aí, mamães? Me contam, já aconteceu isso com você? Seu filho faz birra? E aonde que ele fez? Foi no local público? Foi em casa? Deixa aqui nos seus comentários se você já passou por essa situação. E o que mais vocês têm a me dizer? Vocês concordam com o que foi dito aqui? Se vocês concordam, se vocês gostaram de mais um vídeo daqui do nosso canal, não esquece, aproveita esse momento agora e deixa o seu like aí na mãozinha. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que ainda dá tempo de você se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia. Beijinhos. Tchau, tchau.